Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início, à nossa produção de cerveja, né? Lembrando, como eu falei para vocês na aula teórica, não tem como, né, a gente já ter cerveja pronta hoje, demora alguns dias, é um processo um pouco longo, mas eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar e vou falar as etapas, né, do processo. Hoje a gente vai dar início à abraçagem, né? A preparação do mosto, que é a conversão do amido em açúcares que vão ser consumidos pelas leveduras lá na fermentação. Então é um processo um pouco demorado, tem que ter paciência. Vou mostrar aqui para vocês, gravar um pouco do passo a passo, né? As etapas principais. E espero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar e no que eu vou mostrar. Então vou gravar aí dando continuidade ao processo, tá bom, galera? Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, a aula, mostrando aqui para vocês já a produção, vou mostrar aqui um pouquinho do equipamento. No mercado, né, vocês vão encontrar vários tipos de equipamento aí para produção de cerveja em casa. Uma panela só, automatizada, duas panelas, três panelas, que é o método tribloco, né? Mas eu vou mostrar aqui qual eu uso, né? Eu uso aqui o método fundo falso com bomba, né, de recirculação contínua, ou seja, eu tenho duas panelas, uma panela para fervura, ela é um pouco maior, né, tem um registro dela aqui embaixo, e outra panela que eu vou utilizar para abraçagem. Essa aqui praticamente é onde todo o processo de abraçagem vai acontecer, né? A etapa principal. Ela tem aqui um fundo falso que vai servir aqui como um filtro, né? Onde as cascas do malte elas não vão conseguir penetrar, né? Atravessar aqui esse fundo falso. Então vai servir para que eu tenha uma filtração do meu mosto, né? Ajuda na clarificação. E eu tenho um registro aqui embaixo. Tenho aqui a bombinha de recirculação, né? E tenho aqui a mangueira atóxica, tá? Essa mangueira aqui ela não vai interferir em nada, mesmo ela tendo aí recebendo uma temperatura mais alta. Então eu vou conectar a mangueira na bomba, né? E vocês, essa aqui é a tampinha da panela de braçagem. Dá para ver que ela tem ali uns furos, né? E tem aqui a entrada. Então, ou seja, a bomba ela vai puxar o mosto que está saindo aqui embaixo, né? E vai jogar ele aqui em cima. Então, para que isso? Para que a temperatura fique homogênea. Porque se eu tiver apenas uma panela, né? E eu não ter esse controle, se eu não tiver esse controle de temperatura, o mosto aqui embaixo ele vai estar mais quente, né, do que o mosto aqui em cima. Então, quando eu for verificar a temperatura, que é muito importante essa etapa de verificação de temperatura, né? Então, se essa temperatura aqui em cima tiver um exemplo em 67 graus, então com certeza a temperatura aqui embaixo ela vai estar mais alta. Então, a bomba ajuda nessa recirculação a controlar a temperatura, deixar uma temperatura homogênea em todo o mosto e também para recircular, né, o meu mosto para ajudar na minha clarificação. Então, galera, a água ela é muito importante para a nossa cerveja, né? Então, para ter uma cerveja, como eu falei na aula teórica, mais de 90% da cerveja é água. Então, a gente tem que ter um cuidado com a água. Então, o principal para a água é não usar uma água que tenha cloro, né? Então, essa água que tem cloro, ela vai trazer aí um off-flavor, né? Um defeito sensorial para a cerveja, que é trazer uma característica aí de esparadrapo. Então, pelo amor de Deus, cloro jamais. Eu aconselho a utilizar água mineral, que é a água que eu uso. Ou se aí vai utilizar uma água aí da torneira, tem aí aqueles filtros que colocam na torneira, né, para poder eliminar o cloro. A água mineral tem essa vantagem porque vem no rótulo a descrição das características físico-químicas, pH, e também cloreto, entre outras, né? Eu falei para vocês que é uma água mais mole para cervejas mais leves, uma água mais dura, cervejas mais intensas.
E um dos sais principais, que eu não vou adentrar aqui porque eu não quero deixar a aula muito química da coisa, porque se for dar uma aula só de água cervejeira, são muitos detalhes, mas os sais principais que a gente utiliza para ajuste de água é o cloreto de cálcio e o sulfato de cálcio. O cloreto de cálcio, a proporção utilizada, se é uma cerveja mais voltada para o malte, não é uma cerveja mais maltada, então o cloreto de cálcio ele ajuda a dar essa alavancada, né, a realçar essa característica aí de maltosidade. Já o sulfato de cálcio, ele dá aí uma alavancada, né, nas cervejas, ele ajuda a ajustar, deixar uma cerveja que tem uma alta carga de lúpulo, né, uma cerveja lupulada, uma cerveja mais amarga com um amargor mais redondo. Ajuda também a melhorar aí a secura da cerveja. Então, os dois utilizados, né, tem que equilibrar esses dois sais para que a gente tenha uma cerveja mais equilibrada. Então, se for o caso de a gente fazer uma cerveja mais maltada, puxa mais um pouquinho para o cloreto de cálcio. Se for fazer uma cerveja aí mais voltada para o lúpulo, para amargor, desequilibra um pouquinho para o sulfato de cálcio, né? O cálcio que ele tem aí várias funções aí na água cervejeira. Eu não vou me adentrar, mas Jefferson, eu posso fazer uma cerveja sem ajustar, sem colocar os sais, isso aí é crucial? Pode sim, você pode fazer uma cerveja sem colocar os sais, sem fazer o ajuste, até porque demanda um pouquinho de estudo, né, em relação à água cervejeira, mas não quer dizer que você não possa fazer, você vai sim poder fazer uma cerveja sem ajustar os sais, mas tem que ter muito cuidado em relação ao cloro. Isso aí você tem que ter cuidado, não pode usar água clorada porque você vai ter essa nota aí, esse off flavor do esparadrapo. E também tem que ter cuidado com o pH da água que você vai usar, né? Que na verdade o que vai importar para a gente é o pH do mosto, mas está relacionado sim ao o pH da água. Eu vou falar aqui mais para frente, né? Em relação à influência desse pH ali na mostura da água. Mas de antemão, os maltes, né, eles têm aí uma acidez presente, que quando você deita os maltes na água, então essa água ela tende a abaixar um pouco esse pH, tornar o pH da água mais ácido. Então o pH, como eu falei para vocês lá na aula teórica, o pH de mostura ele tem que estar em torno de 5,2 a 5,3, né? É o ideal. Então, assim, se esse pH tiver muito alcalino, esse pH da água, então vai ter aí arraste de taninos que vai trazer uma astringência aí para o mosto, né, para a cerveja. E se o pH tiver muito ácido, também pode ter alterações aí indesejáveis, pode prejudicar a eficácia também aí da etapa de mostura. Então, a gente tem que ter um controle desse pH para não deixar a ação das enzimas aí desfavorável e também não acarretar aí em off flavors, né, em defeitos sensoriais aí para nossa cerveja lá no final. A gente já fez o ajuste, né, de correção aí de sais, correção de água. Aqui está a água de lavagem, né, que a gente vai esquentar ela quando eu estiver próximo aqui de concluir a braçagem. E aqui já está acontecendo aí a recirculação, o fogo ali já está ligado. Eu vou esperar, vou verificar daqui a pouco a temperatura. Quando a temperatura estiver próxima aí da temperatura de braçagem, 66 graus, por aí eu vou moer o malte e colocar os maltes com cuidado aqui na panela de braçagem. Então essa bombinha está recirculando a água e ajuda a homogeneizar também a temperatura. Então, galera, para a gente produzir qualquer alimento, né, a cerveja também é um alimento, é necessário que a gente selecione insumos, ingredientes de qualidade. A receita que a gente vai fazer aqui hoje é uma English Porter, né? A Porter, que é uma cerveja, um estilo da escola inglesa,
que ficou bastante conhecido aí pelo consumo dos portuários, né, dos trabalhadores do porto em Londres. Então eles costumavam consumir essa cerveja com bastante frequência. É uma cerveja escura, né, que tem notas aí de café, nota de um chocolate amargo e uma leve nota de tosta. Não tão intensa como um stout, por exemplo, que também é um estilo inglês. O grist de maltes, né, foi o que escolhi. O importante quando a gente vai planejar uma receita, a gente tem várias receitas aí já prontas, né, na internet, até nas lojas de brew shops, né, onde vendem os ingredientes. Mas eu acho interessante também brincar e planejar a própria receita. Então aqui alguns dos maltes. O Malt Pale Ale é um malte base, ou seja, malte base porque é usado em maior proporção, e aqui são maltes especiais. Nunca uma cerveja ela vai ser feita apenas com maltes especiais, porque o malte especial ele é um malte que traz muitas características diferentes. Ele traz realmente características especiais, que as notas realmente é o que dá o ajuste final, o detalhe no paladar, no aroma, na característica sensorial da cerveja. O Malt Pale Ale, esse aqui é um malte alemão, tá? A gente vai utilizar ele na maior parte aí. Daqui a pouco eu informo para vocês direitinho a receita, como é que vai ser. Mas aqui são os maltes especiais. Então aqui a gente tem malte chocolate, né, que é um malte belga. Então ele vai trazer realmente essas características aí de café, de um chocolate amargo. O Cararoma também é um malte belga, né, um malte também mais escuro. Vocês podem ver que o malte base ele é bem mais claro, e o malte especial aqui, como a receita é uma receita que tem essa característica de uma cerveja escura, eu vou utilizar tanto maltes para trazer essa coloração escura, como também maltes que essas características de torra, esses aqui passaram por um processo de torra mais elevado, então eles também vão trazer características que lembra um pouquinho daquele grão mais torrado. O Carafa, que ele é um malte alemão, ele também vai trazer essa nota de café, essa nota de torra, mas é interessante saber dosar para que isso não fique tão excessivo. O Caramunique, que é um malte também alemão, ele traz notas aí de biscoito, de uma casquinha de pão, até nozes um pouco. E o Carapils também, que é um malte alemão que ajuda aí também na estabilidade e na formação de espuma. Então esse aqui é o grist de maltes que a gente vai utilizar nessa receita de hoje. Agora vamos moer o nosso malte, né, com auxílio aqui de uma furadeira bem simples, e também com um moinho de 2 rolos, que já está aqui regulado para o grão de malte, né? O interessante é a gente não triturar o grão, só realmente quebrar para expor o endosperma, né, que está dentro do grão. Se a gente esfarelar ou triturar essa casca, pode ocorrer da gente extrair compostos indesejáveis, né, que estão presentes na casca, como por exemplo taninos, e também essa quebra do grão é interessante porque lá na panela de braçagem essas cascas elas vão descer, né, vão decantar e vão formar ali como se fosse uma camada filtrante. Então é importante essa quebra ideal aí do grão de malte. Então galera, a gente já terminou aqui a moagem, né, do malte. Vocês prestarem atenção aqui, dá para ver que a casca não ficou aqui totalmente esfarelada. Isso vai ser bem importante para a clarificação do mosto lá quando ele decantar, que formar essa camada filtrante. E também não vai extrair polifenóis, né, que vão causar astringência aí também no mosto. Aqui está uma grande parte dos maltes, e os maltes mais torrados eu vou colocar por preferência já no final da abraçagem, ali na inativação enzimática, porque o que eu quero deles não é tanto o perfil de torra, né? Não quero tanta astringência que o malte torrado pode trazer. Eu quero mais ali as notas de café, nota de chocolate amargo, é o que eu quero para esse estilo. A nossa abraçagem já está rolando, né galera? A temperatura caiu um pouquinho aqui para 65, então eu já vou subir aqui
ligar o fogo para que ela fique em 66, 67. Estou sempre acompanhando aqui, né? A cor do nosso mosto tá bem bonita, mas os maltes torrados que vão trazer mais a cor escura, eu vou colocar já no finalzinho da abraçagem, né? Na etapa aí de mash out, na ativação enzimática, é uma preferência minha, tá, pessoal? Muitos cervejeiros aí utilizam os maltes, todo o grist de maltes já desde o início da abraçagem. Os maltes torrados eu gosto de colocar aqui já no finalzinho para trazer a cor e trazer uma nota aí, perfil de chocolate, de café. Eu não quero tanta torra nesse estilo. Eu quero a cor, mas não quero tanta torra. Então eu vou colocar só no final. Eu gosto de fazer assim para não trazer um pouquinho de adstringência, de acidez até, que esses maltes torrados podem trazer. Então, galera, se vocês lembram aí, né, da etapa aí de braçagem lá da aula teórica, que também a braçagem pode ser chamada aí de mosturação ou sacarificação, nada mais é do que a conversão do amido, né, do malte que está lá no endosperma, convertido em açúcares mais simples, né, através de quê? Da quebra, né, das ligações aí glicosídicas, né, é uma quebra do amido. Então a alfa-milase e a beta-milase, que são enzimas que estão presentes aí na casca do malte, já estão em contato, né, com o nosso mosto. Então já está acontecendo aí esse processo de conversão. Então estamos aqui controlando, como eu falei para vocês, nessa etapa são fatores extremamente importantes, tanto a temperatura como também o pH, né? Eu dei uma olhadinha ali no pH, então é importante que esteja nessa faixa de pH entre 5.2 e 5.3, né? Para que ocorra essa faixa favorável dessa ação das enzimas, tá bom? Então, pessoal, já estamos finalizando aqui, né, a abraçagem. Vou colocar aqui, coloquei na verdade, né, 3 gotinhas aqui de tintura de iodo. Aqui tá só a cor do iodo, tá, gente? Aqui tá a cor do mosto. E aqui onde eu pinguei, ó, vocês estão vendo que tá um pouquinho já escuro. Vou mexer aqui um pouquinho. Então não ficou uma cor escura, né? Geralmente eles ficam uma tonalidade bem escura, então indica que já houve a conversão, né? Do amido em açúcares fermentescíveis. Então, pela coloração já dá para ver. Quando a abraçagem ainda não está completa, ainda tem bastante amido, quando a gente pinga o iodo, então a cor ela fica escura. Aqui tá praticamente aqui a mesma cor. Final de braçagem já, né? Fizemos o teste ali do iodo. O amido já foi convertido, então agora eu estou colocando, já colocamos na verdade, os maltes torrados, né? Para poder trazer essa cor linda. Já vê que já mudou a cor, né? E o cheiro também já dá para sentir, né? Essa nota de café, essa nota de chocolate amargo. A cor está bem bonita. Agora a gente vai elevar a temperatura aí para 77 graus, por aí 78, para inativar as enzimas. Qual a finalidade disso? Como eu falei na aula teórica, se eu não inativar essas enzimas agora, elevar essa temperatura, quando eu for fazer a transferência aqui para o balde e posteriormente depois para a fervura, esse tempo de intervalo, se eu não elevar essa temperatura, então o que é que vai ocorrer? Vai ainda ficar acontecendo essa conversão de amido em açúcar, então vai desequilibrar a minha receita. Então eu calculei aí uma receita para ficar com, por exemplo, um corpo tal, um corpo mais encorpado ou com menos corpo, ou com a quantidade aí de gravidade inicial X, né? Então, se isso acontecer, dela ficar ainda convertendo em açúcar, então vou desequilibrar, vou desajustar aquilo que eu programei. Então eu vou fazer essa inativação enzimática, né? Em 77, 78 eu consigo aí inativar as duas enzimas, tanto a alfa-milase quanto a beta-milase.
e posso transferir o meu mosto aí, demorar um pouquinho desse intervalo que não vai ficar acontecendo mais essa conversão. Então, pessoal, já transferi aqui, né, após a inativação enzimática, após o mash out, transferi aqui o mosto primário para o balde fermentador, né? E agora eu vou pegar aqui a água de lavagem, que está em média aí também a 75 graus, por aí, verifiquei agora, e vou fazer uma lavagem aqui dos grãos para arrastar, né, alguns açúcares que ainda tem nos grãos. Então a gente vai como se fosse fazer um mosto secundário para adicionar também no mosto mais concentrado, que é o mosto primário. Os lúpulos que eu vou utilizar nessa receita, como é uma receita inglesa, eu costumo muito prezar por isso, né? A tradição das receitas, então nada melhor do que uma lupulagem aí inglesa, né? Dois lúpulos que são bem conhecidos, né? O Target, que é um lúpulo para amargor, né? E o East Kent Gold, que é um lúpulo para aroma. É um lúpulo nobre inglês, bem antigo já na produção de cerveja. Então vou acrescentar o Target aí para amargor, devido, como eu falei para vocês, o Target ele tem um teor de alfa-ácidos jamais considerado elevado, então é indicado para amargor. E o West Kent Gold já é um lúpulo que tem um teor de alfa-ácidos baixo. Então geralmente lúpulos que tem um teor de alfa-ácido baixo é porque são melhores para aroma. Então ele possui aí óleos essenciais que tem as características aqui de terroso, né? É característica típica da lupulagem aí inglesa, trazer notas terrosas, né? Aqui traz também um pouco de floral e herbal, até notas aí de lavanda. Alguns cervejeiros conseguem identificar até nota de mel também nele. E o Target também traz essa nota aí terrosa, né? E também aí algumas notas de conhaque também, de melado. Então é uma lupulagem bem bacana aí para esse estilo. Então, galera, o mosto já foi transferido, né? Tanto o mosto primário como o mosto secundário, aquele que a gente fez lá a lavagem, e já está aqui na panela de fervura, né? O interessante na fervura é um fogareiro de alta pressão, como esse aqui que eu tenho, para que consiga obter aí uma fervura intensa, né? É bem importante que nessa etapa tenha uma fervura intensa, para tanto concentrar bem o mosto, né? Para deixar o mosto também estéril nessa etapa, e também para expulsar o DMS, que é o dimetilsulfeto, que é um composto sulfuroso que ele não tem como escapar, ele está presente no malte, e a fervura intensa ajuda a expulsar esse composto aí do nosso mosto. Então geralmente na grande parte aí dos estilos espera-se o mosto começar a ferver, e geralmente no passar de 10 minutos aí da fervura acrescenta já o lúpulo de amargor, né? Nesse estilo aqui, por técnica minha, né, uma técnica que é bastante também utilizada por alguns cervejeiros, que é o Fist Hot Hop, onde a gente acrescenta o lúpulo de amargor antes mesmo do mosto começar a ferver. Em alguns casos, né, estudando na literatura, é possível detectar por avaliadores, uma estatística foi feita, né, com alguns avaliadores, e viram que acrescentando o lúpulo de amargor nessa etapa, antes de começar a ferver, é possível ter um amargor mais redondo. Então eu vou acrescentar o lúpulo daqui a pouquinho, o lúpulo de amargor, e esperar o lúpulo para acrescentar o lúpulo de aroma já no final de fervura, como eu falei para vocês aí na aula teórica. Agora a nossa fervura está bem intensa, né? Começou a ferver, por isso a importância, né, do fogareiro de alta pressão, porque ele consegue realmente ferver o mosto com o grau que a gente quer,
O lúpulo de amargor eu já adicionei antes de começar a ferver uns minutos, já tem um tempinho, para causar aquele efeito que eu falei para vocês, né? Não trazer um amargor tão áspero. Mas geralmente na maioria das receitas, a partir desse começo de fervura, conta 10 minutos para adicionar o lúpulo de amargor. Mas eu usei essa técnica, né, para tentar trazer um amargor aí mais redondo. Vai começar, já está fervendo bem, né? Aí quando tiver faltando 10 minutos para encerrar a fervura, geralmente de 1 hora a fervura, com 50 minutos de fervura eu vou adicionar o lúpulo de aroma. O lúpulo de amargor, eu não gravei aqui adicionando, né, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é o lúpulo peletizado, quando eu for adicionar o lúpulo de aroma. Então, galera, agora eu vou acrescentar no mosto o lúpulo de aroma, né? O lúpulo em pellet, esse aqui tá pelletizado, que é extraído da flor, né? Como eu mostrei para vocês na aula teórica. Eu vou acrescentar ele agora quando terminou já a fervura, tá? Por que eu vou acrescentar ele agora? Porque o lúpulo de aroma ele é bem volátil, então muitas pessoas, muitos cervejeiros acrescentam faltando 10 minutos para encerrar a fervura. Também pode, né? Não tem nada a ver. Não é porque eu estou acrescentando agora que eu não vou obter também resultado. Eu gosto de acrescentar, né, nessa etapa, como eu falei para vocês, porque ele é bem volátil, né? Então nessa etapa aqui já ele não vai trazer praticamente zero de amargor, né? Já encerrou lá a fervura, mas ele vai trazer aí aroma. Então vou acrescentar aqui e já vou preparar aqui o chiller para fazer o resfriamento do mosto. Esse aqui é o chiller de imersão, onde vai entrar um fluxo de água fria aqui, né? Vou colocar aqui a abraçadeira, a mangueira tóxica, tudo direitinho. E a água fria vai estar dentro da panela. O chiller vai estar imerso na panela, né? E ao trocar calor com o mosto quente, a água que vai sair aqui vai sair bem quente, tá? Isso aqui vai ajudar a resfriar o mosto até uma temperatura que a gente possa inocular a levedura. Antes de fazer a etapa do resfriamento, né, com o chiller, é interessante com a colher atóxica, né, de plástico atóxico, fazer esse redemoinho aqui, né, que isso aqui chama de o processo de Whirlpool, né, para que os sedimentos, né, proteínas e outros sedimentos do lúpulo também, eles decantem no centro da panela. Então isso aí vai ajudar também a decantar, né, e colocar eles no centro da panela para quando a gente for tirar aqui pelo registro não diminuir essa possível saída de trube. Trube é o que a gente chama desses sedimentos, né, que decantam aí no mosto. Já estamos resfriando aqui o mosto, né, galera? Como eu falei para vocês, né, todo cervejeiro caseiro tem uma gambiarra, né? E a minha é essa daqui. Ela tá entrando água aqui, né, da torneira. A água passa pelo chiller e sai aqui já quente, né? E para acelerar esse processo de resfriamento, eu coloco aqui a panela também, né, com a bacia com água e gelo, porque quanto mais rápido for esse resfriamento é melhor, né? É uma etapa já crítica. Enquanto o mosto está quente, a gente tem menos risco, né? Porque nenhum micro-organismo vai ser capaz de suportar aquela fervura intensa lá, como eu mostrei a vocês. Mas nessa etapa aqui já é bem crítica até a inoculação da levedura. Então, álcool 70 na mão, máscara, todo cuidado, né, para que não ocorra nenhum tipo de contaminação. Agora é esperar, né, verificar a temperatura com o termômetro ali e até chegar próximo aí a uns
28 graus, 30 graus já tá ok. A gente transfere para o fermentador, para o balde fermentador que eu vou mostrar para vocês, e depois inocula a levedura. Prepara a levedura, hidrata e depois faz a inoculação. Então, galera, nossa cerveja de hoje, né, ela vai levar um ingrediente especial, né? E tá aqui o ingrediente especial. É um café em grão, né, um café mineiro, 100% arábica. Então, esse café vai trazer umas notas também bem legais de chocolate amargo, né? Que geralmente os cafés mineiros são cafés de excelente qualidade, né? E esse estilo Porter realmente ele pede notas de café, chocolate amargo, mas notas que são provenientes dos maltes, né? Mas eu, como gosto de café, né, sou fã, vou turbinar um pouquinho lá no final do processo, já na fase fria, para finalizar realmente a cerveja, adicionar os grãos de café para reforçar e turbinar esse tanto no aroma como também o sabor desse café que é top. Agora vamos preparar aqui, né, galera, a nossa levedura. É uma levedura também inglesa, né, a Nottingham. Conhecida por uma levedura que trabalha numa faixa de temperatura aí bem variável, né? Ela consegue também fermentar cervejas de baixa fermentação, né, temperaturas aí mais baixas, mas eu gosto de utilizar essa levedura pela característica dela, que ela é uma levedura que trabalha bem, né? Trabalha rápido e ela é bem neutra. Então, ou seja, é uma levedura que não traz aí ésteres nem nada na fermentação. Ela faz uma fermentação bem limpa. Isso aí ajuda a destacar apenas os ingredientes da nossa cerveja. Aqui eu já tô com água estéril, né? Fervi bem, né, a água mineral. Então, depois que eu fervi a água, eu passei por todo esse copo, passei também pela proveta, e aqui eu fiz, aqui tem 110 ml de água. A nossa levedura aqui são 11 gramas, né? O fabricante aconselha aí 10 ml por cada grama de levedura seca, né? Então aqui são 11 gramas, então aqui vão 110 ml. Então eu fervi a água, depois coloquei aqui numa panelinha com gelo, né, para chegar a temperatura, resfriar a temperatura aí próxima de 25 graus por aí. E agora a gente vai inocular a nossa levedura, né? Eu vou abrir, passar álcool 70 na mão, passar álcool 70 na tesoura, tá aqui o álcool 70, e ter maior cuidado, né? Eu tô falando aqui para vocês, para gravar aqui a aula, mas tô de máscara, tô de touca, tudo direitinho, tá bom? Então, pessoal, já cortei aqui, né? Passei álcool 70, né? Tanto no pacotinho como na tesoura, também nas mãos. E a gente vai colocando aqui aos pouquinhos, né? Para não embolotar. E geralmente o tempo para o preparo, né, para a hidratação da levedura, geralmente 20 a 30 minutos. A gente coloca um pouquinho, né? Aqui está tudo sanitizado com álcool 70. A gente coloca um pouquinho, vem aqui, balança um pouco, tá? Bem de leve. E espera um pouco ela decantar, né? Homogeneizar. E a cada 10 minutos, 5 minutos, você vai lá, coloca mais um pouquinho e vai balançando bem de leve até ela hidratar, né, 100%. E aí você inocular no mosto que já está resfriado lá próximo dessa temperatura, aí a 25, 28 graus, de 21 a 28 graus, né? A literatura fala que é uma temperatura ideal aí para inocular a nossa levedura. Então, pessoal, nosso mosto já está resfriado, né? A levedura já está ali, né, no copo, pronta para ser inoculada. Minha mão aqui eu já sanitizei com álcool 70. Se vocês perceberem aqui, a mangueira tóxica também está com álcool 70. Eu vou fazer aqui uma sanitização nela por completo, né? E aqui está o nosso balde fermentador. Esse balde fermentador ele é de polipropileno atóxico, tá? Então não tem nenhum problema, não vai
trazer nenhuma alteração aí de sabor, de aroma ou qualquer risco químico aí para a nossa cerveja, tá? Então já sanitizei também o balde aqui, tô de máscara, tá, galera? Eu tô falando aqui, mas tô de máscara. Total cuidado aqui nessa etapa, porque é uma etapa bem crítica, então para evitar contaminação. O balde já está todo sanitizado com álcool 70, tá? Então agora é só transferir o mosto para o balde. Interessante é quando a gente for transferir o mosto aqui para o balde, deixar que realmente haja uma queda de mosto aqui para que haja uma oxigenação. Nessa etapa sim é importante a oxigenação, porque a levedura, quando ela for começar a ter sua atividade, ela vai precisar de oxigênio para se multiplicar. Então nessa etapa é importante ter essa oxigenação, e após isso já não é mais interessante que tenha oxigenação, porque pode oxidar a cerveja e trazer defeitos, tá bom? Então pessoal, para finalizar aqui esse processo, né, de inoculação da levedura, já transferi aqui o mosto para o fermentador, né, deixei dar aquela queda, né, como eu falei para vocês, para oxigenar bem, deu para ver que deu uma oxigenada legal. Agora eu vou transferir aqui a levedura, tá? Alguns cervejeiros preferem transferir no dia seguinte, quando já tenho estabilizado aí a temperatura, né, de fermentação e oxigênio com a bombinha de aquário. Como eu não tenho aqui a bombinha de aquário para oxigenar, eu prefiro colocar, inocular já a levedura agora. Agora a gente vai vedar, sanitizar a tampa do fermentador, vai vedar e vai colocar lá no freezer com termostato, né, temperatura controlada aí. Vou começar a fermentação aí com 18 graus, durante aí 7, 8 dias, não sei. Vai depender do teste de densidade que a gente vai ficar acompanhando na fase final da fermentação para saber como é que está a nossa fermentação. Agora já finalizando, né, vamos medir a densidade aqui com o densímetro, o nosso mosto. Ficou aí 1,050 e um pouquinho. Então essa é a gravidade inicial. E após a fermentação, né, lá no final da fermentação, quando estiver se aproximando aí o sexto, o sétimo dia, a gente vai analisar de novo para saber o quanto que foi consumido de açúcares pela levedura, né? E no final faz esse cálculo de novo para identificar, para saber o teu alcoólico final já da cerveja. Então pessoal, eu inoculei a levedura ontem à noite no mosto, né? Lacrei o fermentador, tudo sanitizado direitinho. E hoje de manhãzinha eu vim acompanhar aqui a atividade, né, da levedura. Já dá para notar que já temos atividade fermentativa, né? Pelas borbulhas que estão subindo aqui no airlock, vou filmar aqui para vocês verem melhor. Então vocês estão vendo que já está tendo formação de gás. O airlock, pessoal, eu coloco aqui para inibir que o oxigênio entre dentro do balde fermentador e também para expulsar o CO2, né, produzido pelas leveduras na fermentação. A fermentação, como eu expliquei para vocês na aula teórica, a transformação, né, desses açúcares fermentescíveis. Então a levedura ela vai consumir esses açúcares fermentescíveis e vai transformar em álcool e também em CO2. E esse CO2 ele precisa se desprender aí do balde, né? Ele precisa sair. E aqui o airlock tem essa curva aqui, ó. Então o gás vem. Ao chegar aqui tem álcool 70, tá? Então o álcool 70 vai ficar aqui, né, no meio para inibir que o oxigênio entre.
mas o CO2, pela pressão, ele consegue escapar aqui do balde fermentador. Então essas borbulhas já indicam que a gente já está tendo fermentação, né? Se está tendo produção de gás, então já está tendo transformação aí desses açúcares simples em álcool e CO2, né? Aqui, pessoal, é bem importante isso, né? A fermentação ela tem que estar numa temperatura controlada. O freezer aqui eu tenho um termostato, né? Esse termostato eu consigo controlar aqui a temperatura. Então eu programei aqui para 18 graus, né? Sendo que a gente tem que compreender que há uma variedade, porque o sensor do termostato eu coloco aqui dentro de um copo com água para simular a temperatura que está aqui dentro do balde fermentador. Sendo que a gente sabe que há uma variação de temperatura, né? Então, se está 17 graus aqui no copo, provavelmente aqui no balde deve estar entre 18 a 18,5. Então é a temperatura que eu quero para que essa levedura ela consiga trabalhar. Com o passar dos dias, né, com o passar desse processo fermentativo, eu vou elevando um pouquinho a temperatura, meio grau e até mais no final da fermentação. Para que isso? Para que eu consiga estimular mais essa levedura a trabalhar. Então, com esse aumento da temperatura, que não pode ser tão alta assim, geralmente no final da fermentação eu termino a fermentação com 22 ou 23 graus, né, para tentar eliminar qualquer defeito que tenha na fermentação, como a produção do diacetil, que é normal ter na fermentação. Então, com a temperatura mais alta, a levedura, nessa temperatura aqui que é favorável à sua atividade, ela vai consumir o que ela gosta. Então, ela vai consumir os açúcares, né, do mosto. Mas mais na frente eu vou explicar para vocês aqui o que é que vai ocorrer no final da fermentação. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que é muito importante a gente controlar aqui a temperatura. Esse meu termostato eu consigo regular ele. Então, quando a temperatura fica um pouco acima do 18, então automaticamente ele vai disparar e vai ligar. E quando ele baixar de 17, ele vai desligar. Então sempre vai ficar mantendo aí essa temperatura para que não ocorra tanto um aumento como também baixar demais a temperatura. Então agora é só ficar acompanhando e com o passar do tempo, né, mais ou menos aí no sexto dia, sétimo dia, eu já começo a fazer a análise de densidade. Vou coletar um pouquinho ali do mosto para saber quanto que a levedura já consumiu, né, e ter uma base aí do FG final, né, que é a gravidade final do meu mosto, tá? Então assim, eu já conheço bem essa levedura, a Northern, né, a levedura inglesa. Então eu sei mais ou menos quantos dias ela trabalha aí de fermentação, e também mais ou menos quanto de gravidade final ela vai me deixar. Mas eu vou acompanhar aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, dando continuidade, mostrando aqui o nosso processo de fermentação, né? Eu falei para vocês que é muito importante que a fermentação ela aconteça com temperatura controlada, né? Uma temperatura favorável ao metabolismo da levedura, né? Então, aqui no termostato está marcando 19,3 graus, tá? Não é a temperatura exata que está aqui dentro do fermentador, né? Porque o meu sensor ele está ali num copinho com água para simular a temperatura que está aqui dentro do balde. Mas geralmente a variação aí é de 1,5 grau a mais aqui dentro do balde, tá? Então se ali está marcando 19, provavelmente aqui dentro do balde o líquido vai estar em 20,5 graus, por exemplo, tá? Analisando também aqui o nosso airlock, ó, verificando aqui o airlock, dá para ver que ele não está formando mais bolhas, ou seja, a levedura ela já consumiu, né, quase todos os açúcares simples aqui
que estavam presentes no mosto, tá? Lembrando que vai ficar algum açúcar ainda na cerveja? Vai, tá? Porque nem todos os açúcares eles são fermentescíveis, eles são açúcares simples. Por exemplo, temos também no mosto a presença de dextranas, tá? Que são açúcares mais complexos que não vão ser consumidos pelas leveduras. Mas a maltose, maltotriose e glicose é o que a levedura vai se alimentar aqui, e o que vai produzir aí álcool e CO2, tá? Então, como aqui não está borbulhando mais, já indica que a gente está finalizando o processo fermentativo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou coletar ali pela torneirinha, né, 100 ml, tá, da nossa cerveja já, né, já tem álcool aqui, então já podemos considerar cerveja, mas ainda é uma cerveja verde, podemos dizer assim, tá? Então, eu vou analisar a densidade que essa cerveja tá. Lembrando que a densidade inicial, né, a OG, ela estava ali em 1,050. Meus passarinhos aqui estão fazendo um barulho, né? Querem aparecer aqui também na gravação. São passarinhos legalizados, tá, pessoal? De cativeiro, não vamos denunciar, tá? Peço perdão por eles, mas vamos lá. Aqui, no caso, a densidade final ela vai ser inferior, bem menor. Por quê? Porque não vamos ter tanto açúcares dissolvidos aí no nosso líquido, tá, pessoal? Então aqui, geralmente, como eu já trabalho com a Nottingham, eu sei que os meus mostos elas conseguem atenuar até 1,012, 1,010. Então, se eu analisar agora e tiver, por exemplo, 1,012, o ideal é que eu analise amanhã para verificar se diminuiu ou se continua em 1,012. Geralmente eu aconselho fazer por mais 2 dias, no caso eu fazer hoje, amanhã e depois de amanhã, para a gente saber se realmente não tem mais açúcar simples para as leveduras consumirem, tá? Na internet muita gente fala, a quantidade de dias da fermentação é 7 dias, 8 dias. Pessoal, não temos dias exatos, uma quantidade de dias exatos do processo fermentativo, tá? Então não tem regra. A regra é verificar a densidade final do mosto. Se estacionou, não está atenuando mais, tá? O mosto não está secando, então a quantidade de açúcares que vão aí na densidade final marcar, né? Se você analisou hoje, amanhã, depois de amanhã, não diminuiu, então aí sim você teve a certeza que a fermentação encerrou. Isso é bastante importante para quê? Para que se eu for fazer prime, tá, nessa cerveja, calcular aí aquele açúcarzinho que a gente coloca no final, aqui no balde ou na garrafinha para dar carbonatação, então eu calculo para ter uma carbonatação X. Mas se aqui no meu mosto tiver açúcar residual, que a levedura ainda consiga consumir esse açúcar simples, quando juntar com o açúcar que eu vou colocar do prime, então pode ocorrer uma supercarbonatação aí e até podendo ocasionar problemas sérios como estourar a garrafa, como alguns cervejeiros chamam de cerveja bomba, tá? Cerveja bombinha relógio, ela realmente explode a garrafa e é muito perigoso. A gente já teve vários relatos aí de cervejeiros que sofreram com esse problema, então é bastante importante ter todo cuidado nessa etapa aqui da fermentação, tá? Verificando essa densidade, cessou a fermentação, o que é que vai acontecer? Eu falei para vocês que na fermentação é natural isso, ocorre a produção, né, de subprodutos que a levedura faz no seu metabolismo aí normal, né? O metabolismo da levedura, ela consegue produzir também subprodutos que não é desejável na nossa cerveja. O mais importante deles que a gente deve tratar é o diacetil, tá? Que traz aí notas amanteigadas para nossa cerveja, que eu não quero. Em alguns estilos é até aceitável um pouco disso, tá? Um mínimo. Por exemplo, numa Pilsner, mas aqui na minha Porter eu não vou querer diacetil. Então o que é que eu vou fazer? A levedura ela consumiu aqui o que ela gosta.
e ela produziu um subproduto que eu não quero. Então, que deve ser feito? Eu vou aumentar essa temperatura aqui para geralmente 23 graus, tá? Então aqui, ali no meu termostato eu posso regular, por exemplo, para 24,5 por aí, porque eu sei que aqui vai estar geralmente, se eu colocar ali no fermentador 21,5, então provavelmente aqui vai estar 23 graus, tá? Então é uma temperatura ideal para que a levedura ela dê uma sacudida, vamos dizer assim, né? Quando eu aumento a temperatura, eu dou uma reanimada nela e ela vai consumir então o que vai ter para ela disponível, que é o diacetil. Então eu consigo eliminar o diacetil da cerveja, tá? Então, pessoal, eu vou coletar ali 100 ml do mosto, né, já da cerveja, já tem álcool. Então, vou fazer a análise de densidade, vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. E nessa etapa aqui, eu já também vou começar a preparar ali os grãos do café para colocar aqui no balde fermentador. Eu vou colocar o grão de café nessa etapa porque vou fazer aí uma extração a frio do que eu quero, que é aroma e um pouquinho de sabor, tá? Jefferson, por que tu não colocou o café, os grãos lá na etapa de braçagem, fervura? Pessoal, porque o grão do café, conforme ele recebe uma alta temperatura, uma temperatura de fervura, vamos dizer assim, ele pode elevar aí o seu sabor da torra, tá? Então eu consigo elevar aí, trazer um amargor mais áspero aí do café. E como eu não quero isso, eu quero somente aroma e um pouquinho do sabor, eu vou fazer uma extração aqui a frio. Eu vou colocar os grãos aqui no hop bag que eu tenho, tá? Inox. Aqui na nossa cerveja, para ele passar aqui alguns dias, para que tenha essa extração desses aromas e sabores que eu quero, tá, pessoal? Então eu vou fazer a análise já de densidade, vou mostrar aqui para vocês e em seguida vou colocar aqui o café com maior cuidado, tá? Eu vou ferver bem a água, vou sanitizar também o meu hop bag inox, que é como se fosse um cestinho em inox, que tem tampinha, tudo direitinho para colocar aqui dentro, bem sanitizado, para que eu consiga trazer esses aromas e sabores de café que eu quero, tá? A Porter, como eu falei para vocês, é um estilo que já é para ter essas notas de chocolate amargo e café, mas eu quero turbinar essas notas de café, então por isso que eu vou utilizar o café em grãos, tá? Um café mineiro, para dar uma alavancada aí nesse café. Pessoal, quero pedir perdão aqui a vocês, eu não sou muito bom em tecnologia, tá? Nessas coisas, nunca gravei a minha produção para colocar na internet ou nada do tipo. Eu até dei um evento de mini curso uma vez presencial, mas eu peço perdão porque o começo da aula prática, a grande parte eu gravei com o celular normal, como eu gravo uma selfie, né? Tiro uma selfie e tal. Não gravei o telefone deitadinho, então os vídeos no começo eles vão sair num formato um pouco mais estreito. Peço perdão, mas espero que vocês consigam aí verificar bem, analisar bem tudo direitinho que a gente fez, tá? Então, pessoal, verificando aqui a densidade, eu tirei aqui 100 ml do balde fermentador para poder verificar a densidade. Então tá aí 1,015, aproximadamente isso. Então, como eu conheço a levedura, eu sei que ela consegue ainda atenuar um pouquinho mais. Então 1,010, 1,012. Então amanhã, né, eu vou elevar aí que mais um grau, vou elevar mais um grau aí na fermentação. Vou colocar aí a 20,5 por aí, e 20,5 graus, e amanhã eu verifico de novo, né, para tentar baixar mais um pouquinho, para que ela não fique com tanto açúcar residual no produto final, né, na cerveja, e também para que não tenha aí uma refermentação excessiva quando juntar a quantidade do prime junto com um açúcar residual que ainda possa ter aqui na fermentação, tá bom?
Então, gente, hoje eu vou estar adicionando os grãos do café, tá? Na cerveja, na fase fria, como eu falei para vocês. Eu não vou colocar os grãos soltos dentro do balde fermentador, né? Eu vou colocar aqui no hop bag. Esse hop bag aqui, ele é utilizado para adição de lúpulo, tá? Na fase fria, quando você quer adicionar lúpulo só para trazer aroma, mas não quer deixar a parte vegetal do lúpulo diluída na cerveja. Então, geralmente alguns cervejeiros gostam de usar o hop bag. E eu vou usar o hop bag para adicionar os grãos do café, tá? Então, vou lavar aqui ele com detergente neutro e vou colocar ele em uma panela grande que eu tenho e deixar fervendo, tá? Para realmente eliminar qualquer risco de contaminação. E depois vou adicionar os grãos do café, né? Vou fazer uma quebra ali bem de leve, não vou deixar o pó, tá? Vou deixar uma quebra, vou quebrar um pouquinho o grão e vou adicionar aqui no hop bag, e depois vou abrir o balde fermentador com maior cuidado e adicionar aqui o hop bag nessa etapa fria do processo, tá? Praticamente o último dia, né, desse processo aí fermentativo. Então eu vou adicionar o café, tá? Vou aumentar a temperatura aí para 23 graus para dar o descanso de acetil, e com mais ou menos aí um dia eu já vou baixar a temperatura para 0 graus e deixar mais ou menos aí uns 7, 8, 9 dias para clarificar bem a minha cerveja, decantar todo tipo de levedura, né, que esteja em suspensão ainda, e para deixar a cerveja mais bonita, tá, pessoal? Então, assim, a quantidade de café, isso é bem relativo, vai depender do que cada cervejeiro quer na proposta. Como os maltes torrados já trazem nota de café, então eu não vou colocar bastante café, até porque para não ficar um café expresso, né, na minha cerveja. Então, vou adicionar, geralmente aí, alguns cervejeiros falam de 4 a 8 gramas por cada litro de cerveja. Então eu vou fazer um cálculozinho aí que dê para sentir o café, mas que não fique excessivo, tá? Então, pessoal, coloquei aqui agora no termostato 22,4. Então provavelmente aqui dentro do balde fermentador vai estar 23, né? 23 graus e um pouquinho. É a temperatura que eu deixo para que eu tenha certeza que esse diacetil vai ser consumido pela levedura, né? Então já adicionei o café. Vou esperar aí um dia, mais um dia nesse descanso de acetil, tá? Geralmente eu faço 2 dias a essa temperatura de 23 graus por aí. E após isso eu reduzo a temperatura ali no termostato para 0 graus, para que geralmente aí essa temperatura permaneça por 8 dias, 9 dias, para que decante todo o sedimento, né, possível aí na nossa cerveja, levedura, qualquer outra coisa. E depois disso eu vou para a etapa do envase, tá? Então, pessoal, dando continuidade aqui no processo de produção de cerveja artesanal, a cerveja ela tá no balde fermentador ainda, né? Só que agora eu reduzi a temperatura para 0 graus no freezer, o que a gente chama de cold crash, para que decante, né, tudo o que eu quero, levedura, algum sedimento, então para clarificar bem a nossa cerveja. E aqui eu peço perdão a vocês pelo problema que eu tive com o transporte de alguns ingredientes, então demorou bastante, mais de um mês para chegar. Então eu não vou conseguir assim mostrar realmente a cerveja finalizada. A gente pode marcar aí outra ocasião, uma live, qualquer coisa, para eu poder mostrar a vocês como é que ficou. Mas eu vou mostrar aqui as etapas de como vai ocorrer, tá?
Aqui eu vou precisar de uma balança, tá? As tampinhas, né? Tampinhas novas. Uma seringa, tá? O densímetro, o arrolhador, já ajustado aqui para esse tamanho de garrafa de 330 ml. O iodofor, que é um sanitizante, que aqui a gente utiliza para sanitizar garrafa, equipamentos. Geralmente 1 ml para cada litro de água a gente faz essa diluição e ele tem bastante eficácia, tá? Pode utilizar. Ou álcool 70, caso vocês prefiram, também tem eficácia na sanitização. O que é que vai acontecer? Após a cerveja ela passar pelo menos aí uns 8, 9 dias, a depender do estilo, né? Quanto mais tempo passar, mais vai clarificar. Então, quando a cerveja passar por esse processo aí de cold crash, a gente vai trazê-la para o envase. Vamos limpar aqui tudo, né? Com detergente neutro, seringa, e também esse tubo onde vai ser colocado aqui essa mangueirinha na torneirinha do balde fermentador. E aqui a gente vai abrir a torneirinha do balde fermentador e vai descer aqui a cerveja pelo tubo, tá? A gente vai ter que sanitizar bem esse tubo com álcool 70 ou a solução de iodofor e vai deixar a torneirinha aberta. Sempre que o fundo da garrafa pressionar aqui essa molinha, a cerveja ela vai descer, tá? Então não precisa estar abrindo a torneirinha sempre. Então ela vai descer e vai ficar enchendo ali, tocando no fundo da garrafa. Para que isso, Jefferson? Para que a gente evite o máximo oxidação. Então essa queda de cerveja na garrafa vai gerar oxidação, e aqui eu consigo encher a garrafinha de cima para baixo, então com maior cuidado, né, vagarosamente, para que não tenha, evite o máximo aí a oxidação, né? Não tem como a cerveja vai ter contato com oxigênio aqui nesse tipo de carbonatação, né, que é o prime, mas esse oxigênio ele vai ser consumido pelas leveduras na refermentação na garrafa, que é o que a gente vai fazer. Então, pessoal, como é que vai ocorrer? Eu vou pegar açúcar, tá? Pode ser açúcar cristal, açúcar mascavo, qualquer um. Cada tipo de açúcar vai trazer uma característica diferente, né? O açúcar cristal ele não vai trazer tanta nota de caramelado como o mascavo ou o demerara. Mas o açúcar cristal, por exemplo, para cada litro de cerveja que eu tiver no balde fermentador, a gente pode adicionar mais ou menos até 7 gramas de açúcar por litro, tá? Então 7 gramas vai gerar uma carbonatação aí boa, uma cerveja bem carbonatada. Como esse estilo Porter, um estilo inglês, não é para ter um excesso de carbonatação, não precisa ser tão carbonatado esse estilo, então eu vou usar aí 5 gramas por cada litro. Então vamos supor, se no balde fermentador eu tiver 10 litros, então 10 vezes 5 eu vou colocar aí 50 gramas de açúcar, tá? E como é que eu vou preparar essa solução do Prime? Para cada grama de açúcar, 1 ml de água, tá? Então se eu vou colocar, por exemplo, 10 litros de cerveja, então 10 vezes 5 gramas de açúcar vai dar 50 gramas de açúcar, então 50 ml de água, tá? Água mineral. Eu vou ferver por 10 minutos, tá? Com açúcar, e quando começar a ferver, eu vou pingar algumas gotinhas de limão para, em meio ácido, né, ocorrer aí essa quebra e transformar aí a sacarose, né, em frutose e glicose, que são açúcares simples que a levedura vai conseguir consumir. Então, pessoal, e depois vai ter um segundo cálculo, que é quantidade de garrafas. Se você tem 10 litros, vamos supor que você tem aí a garrafinha de 300 ml, por exemplo. Então, 10 litros
em garrafinha de 300 ml ou em garrafinha de 500 ml, que é uma garrafa que é bastante utilizada também, a de 500 ml. Então 10 litros em garrafa de 500 ml vão dar aí 20 garrafas. Então essas 20 garrafas você vai fracionar, vai dividir a quantidade de solução com açúcar para essas garrafas. E com a seringa, tá, bem lavada e sanitizada, você vai dividir de forma igualitária essa solução açucarada, né, concentrada dentro das garrafinhas e vai com arrolhador fechar, né, tampinha também bem lavadinha, sanitizada. Então você vai lacrar essa cerveja e vai esperar geralmente aí 10 dias para carbonatar. Como é que vai ocorrer essa carbonatação? A levedura ela decantou nesse processo aqui a frio que a gente está fazendo, está ocorrendo agora. Mas ela decantou, mas ela permanece viva. Ela só está em estado de dormência, tá? Não tem mais açúcar, a temperatura não é favorável mais à sua atividade fermentativa. Então ela vai adormecer e vai para o fundo do balde fermentador. Quando essa temperatura subir novamente, né? Então a gente vai deixar essa garrafinha já lacrada em temperatura ambiente, por exemplo, a 23, 20 graus por aí. E nessa temperatura a levedura ela vai ficar na sua atividade aí favorável, né? A sua condição favorável. E esse açúcar que a gente colocou aí para refermentar, ela vai consumir esses açúcares e vai produzir o gás CO2 e também um pouquinho de álcool. Não é tanto álcool, por exemplo, se você utilizar aí 7 gramas por litro, vai gerar aí em média de 0,3% de álcool na cerveja final, tá? Então vai ocorrer uma refermentação natural. Esse oxigênio que ele conseguiu penetrar, né, adentrar aí na garrafa, devido a essa refermentação, a levedura precisa de oxigênio nesse primeiro contato. Então ele vai ser consumido pelas leveduras e a gente deve evitar ao máximo aí prolongar esse período de invase, porque é uma etapa crítica, né? Então é uma etapa da fase fria, então evitar contaminação ou conversar, espirrar, né? Tá respirando em cima da garrafinha quando a gente estiver invasando, porque pode ser que alguma levedura selvagem ou micro-organismo possa adentrar aí e causar uma contaminação e prejudicar a cerveja final, tá? Então geralmente aí são 10 dias, tá, para carbonatação, e após esses 10 dias a gente já pode consumir a cerveja, que ela vai estar carbonatada e vai estar ideal para o consumo, tá? Aqui é uma etapa mais fácil, né? Alguns cervejeiros já que trabalham com a produção de cerveja há um pouquinho mais tempo preferem também a carbonatação forçada, né? Quando a gente tem um cilindro de CO2 e injeta lá no barril ou onde quer que você queira colocar sua cerveja, post-mix também. Mas essa etapa aqui também é simples, é mais trabalhosa, tá? Porque você vai ter que calcular e ter o maior cuidado para passar a quantidade igual em toda a garrafinha, né? Dividir certinho a quantidade de garrafas pela quantidade da solução. Não vai pegar a solução, se a sua solução açucarada deu aí, por exemplo, 100 ml, então você vai dividir esses 100 ml pela quantidade de garrafas que você vai envasar, tá? É importante calcular direitinho para que não extrapole aí, né, o açúcar, para que não ocorra até um estouro aí de garrafas devido ao excesso de carbonatação. Ou se você colocar açúcar de menos, também não vai ficar carbonatada como o ideal, tá, pessoal? Então praticamente a gente está finalizando aqui as etapas, tá? E espero que qualquer dúvida a gente possa tirar no ao vivo, tá? E podemos marcar também, como eu falei para vocês, a degustação, abrindo a cerveja aí em uma live ou qualquer coisa que vocês achem melhor. Eu vou estar aqui à disposição, tá bom, pessoal? Outro detalhe bem importante, tá, pessoal? É o cálculo para saber o teu alcoólico final da cerveja, tá? Com o auxílio do densímetro aqui. Primeiro foi calculado a densidade inicial, que é FG, do mosto, né? Para saber quanto de açúcar diluído
que o nosso mosto teve. Então, vamos supor, no nosso caso deu 1,050 e um pouquinho, tá? E a gente vai calcular a densidade final da cerveja. Então, quanto que a levedura consumiu do mosto? Um exemplo, o final deu 1,010, por exemplo. Aí a gente vai subtrair, né, o 1,050 do 1,010 e esse resultado a gente vai multiplicar por 131. Então vai dar o teor alcoólico final da cerveja. Se você fez carbonatação pelo Prime, o método de Prime, então se você utilizou aí 7 gramas por litro, tá? 7 gramas de açúcar por litro de cerveja, então a gente vai dar aí um acréscimo de 0,3% de álcool. Então é assim que se calcula o teor alcoólico final da cerveja, tá bom?